E aí, galera, Giroflu na área, seu giro de notícias do Fluminense. Como é que estão? Bem, estive um pouco afastado, né, do canal. Na verdade, bastante tempo, quase 2 meses, né. Tive alguns processos aí, porque tem uma vida, né, fora do canal. Inclusive, estou de cenário um pouco diferente, né. Para quem acompanha mais o canal, deve ter visto essa mudança. Eu estava vendo nesse momento, né, que assisti esse vídeo. E vamos estar comentando, voltando a falar sobre o Fluminense, aquilo que a gente tanto gosta. Estamos num momento muito turbulento, é bem verdade, né? Mas nada que a gente possa se sentir amedrontado, porque o Fluminense é muito grande, atual campeão da Libertadores da América, inclusive está cotado até para disputar o Mundial deste ano, né? Vou trazer mais notícias a respeito desse boato, né? Para ver se confirma ou não. E estamos vivos, né? Em todas as competições. O Campeonato Brasileiro, nosso objetivo principal, certamente, é permanecer na Série A. Mas estamos na Copa do Brasil, estamos na Libertadores. E se o Fluminense está numa competição e tendo um time apto, né, a ganhar títulos, vamos lutar até o fim. Mas antes de falar sobre esse tema do vídeo de hoje, né, a Copa do Brasil, gostaria de quem está chegando no canal que pudesse deixar seu like, seu comentário, interage aqui com os comentários para que a gente possa, né, dar ideias também, possa ter esse feedback, né, como torcedor tricolor, para que a gente possa debater sobre o Fluminense. Se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo tricolor, aquele amigo também que é rival, que possa querer, né, tá enchendo o nosso saco, né, no bom sentido. Vamos estar aqui interagindo com todos, certo? Voltando ao tema do vídeo, né, o Fluminense teve esse confronto ontem, foi válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E foi um confronto, né, que é por si só um divisor de águas, né? Porque o Fluminense vem de uma sequência até boa, 3 vitórias consecutivamente falando, e ainda mais sem sofrer gols, que eu acredito que é o maior defeito do Fluminense nesse ano. Inclusive vou comentar um pouco sobre essa questão, né? Essa problemática. E enfrentou um adversário que não é um adversário de elite, não é um adversário que também vinha tendo boas atuações no Campeonato Brasileiro, porém estava jogando em casa, que é o Juventude. Então, por si só, é uma vantagem, porque tirem da cabeça de vocês a questão que aquele desnivelamento que existiu por muito tempo, né, do futebol brasileiro, ali na década de 90, começo dos anos 2000, até um pouco antes também, onde os times chamados de times grandes, como o caso do Fluminense, tinham uma soberania muito evidente diante desses adversários. Porém, no decorrer dos anos, a gente tem visto, por exemplo, o time do Cuiabá, um time que vem sendo um time competitivo, né? Inclusive se mantendo na Série A desde que subiu, e é um time que tem pouco tempo de fundação. O Criciúma, agora que voltou para a Série A, tendo boas partidas, boas atuações, principalmente em casa. E não seria diferente com o Juventude. O Juventude que, inclusive, é um time mais rodado até que esses outros times que eu citei, mas que também está voltando da Série A, ou da Série B, perdão. E sempre é um adversário muito duro de se enfrentar lá em Caxias do Sul, que é a cidade onde ele manda os seus jogos. E o Fluminense não tem um histórico bom contra o Juventude. Se a gente for ver o retrospecto, né? A gente vai ver que o Fluminense tem sempre dificuldades quando enfrenta o Juventude na casa do Juventude. E ontem o Fluminense começou bem o jogo. Teve um primeiro tempo, não diria um primeiro tempo magnífico, mas foi um primeiro tempo onde o Fluminense conseguiu terminar a primeira etapa da partida com a vantagem. E isso poderia ser muito importante, porque o Fluminense poderia explorar um contra-ataque, poderia explorar uma situação para aumentar a sua vantagem. E isso qualificaria, né, o Fluminense em uma condição melhor para o jogo de volta no Maracanã. E aí o Fluminense chega no segundo tempo, não jogando nada bem. É bem verdade que muitas peças foram poupadas para esse jogo. A gente pode ter isso em mente por conta que o Campeonato Brasileiro atualmente é primordial. Não tem como deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Provavelmente vai ficar à frente até da Libertadores, dependendo de como estiver
a evolução do Fluminense, né, no decorrer da competição, e é primordial. A permanência do Fluminense na Série A é primordial. Seja porque é o atual campeão da Libertadores, seja porque é um time grande, mas time nenhum tem como prioridade, ou então vai deixar em segundo plano, o campeonato nacional. E aí, por exemplo, a gente teve um reforço de extrema importância para o Fluminense, também no aspecto psicológico, que foi a chegada do Thiago Silva, e é um monstro. O apelido de monstro não é à toa. E, inclusive, se a gente for ver lá nos jogos que ele disputou com a camisa do Chelsea, era o titular absoluto. E mesmo com a idade avançada, ele jogando em altíssimo nível no campeonato europeu. E não era qualquer campeonato, só simplesmente o maior campeonato da Europa, que é a Premier League. E voltando ao Fluminense, voltando a jogar jogos no território nacional, no Brasil, simplesmente fez a diferença. Nesses 3 jogos que o Fluminense ganhou de forma consecutiva, sem ser vazado. Algo que é inédito, né, na edição atual do Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense havia tomado gol simplesmente em todos os jogos. E no primeiro jogo que o Thiago Silva é poupado, a gente vê a diferença. O Fluminense toma simplesmente 3 gols do Juventude, que é um time mediano para baixo, não é um time que tem lá tanta criatividade para estar fazendo tantos gols. A gente pode até ver os demais jogos do Juventude no Campeonato Brasileiro, que vai ver que é um time que tem dificuldades na criação. Tem jogadores de talento, como o caso do Nenê, que inclusive já vestiu nossa camisa, mas nada que vá contribuir para que o Juventude seja um time nosso, que de bicho papão. E no segundo tempo o Fluminense cometeu diversos erros, principalmente defensivos. O Fábio não teve uma noite boa, e mais assim, como eu já falei até em outros vídeos, eu jamais irei criticar o Fábio, porque o Fábio já fez tantas coisas pelo Fluminense e ele acerta muito mais do que erra, né? Se a gente for colocar numa balança, o que o Fábio fez já é muito mais positivo do que o que ele fez de errado. Inclusive, uma das razões do Fluminense ser campeão da Libertadores é o Fábio. É indiscutível a qualidade que ele agrega ao Fluminense, e mesmo com a idade que ele tem. Então, é um goleiro que eventualmente erra. A gente, inclusive, teve jogos que ele errou, por exemplo, no ano passado, aquele gol bizarro que ele tomou contra o Vasco. Mas mesmo assim, não tem como criticá-lo por nada. E também o setor defensivo como um todo não funcionou. A gente teve o Thiago Silva poupado, teve a entrada do Felipe Andrade, né, no decorrer da partida. E são jogadores que eu não sei se falta entrosamento, eu não sei como é que é. Eu sei que quando... mas eu acho que é a questão mesmo da qualidade técnica. A gente viu que até o Thiago Santos, nesses jogos que ele atuou como companheiro de zaga do Thiago Silva, a produção do Thiago Santos também melhorou. No último jogo mesmo, nossa, o Thiago Santos foi impecável no jogo contra o Palmeiras, no caso lá no Maracanã. Foi uma atuação destacada, e tudo por conta da presença do Thiago Silva, que ela motiva o time, tanto tecnicamente que até psicologicamente. E isso a gente vê em campo. E o jogo da volta no Maracanã, o Fluminense consegue ir no caso, apenas com um gol a menos que o seu adversário. O jogo terminando 3-2, inclusive o gol, né, do Fluminense Salvador, eu diria, no finalzinho do jogo do Thiago Santos, deixando o Fluminense em condições plenas de disputar essa vaga no Maracanã. Acredito que com o apoio da torcida, o Fluminense também vai, no possível jogo da volta, vai dar uma prioridade nesse jogo. E também pelo aspecto financeiro. A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato que paga muito bem. E uma classificação para a fase seguinte representa muito para o Fluminense também no aspecto financeiro. O Marcelo parece que está se ambientando com a parte da criação, né, de camisa 10. Eu acho que ele tem muito a oferecer nessa posição, até mais na lateral, mas os bastidores dão conta que ele não tem muito interesse de atuar nessa posição. Ele prefere ser aquele jogador de chegada, né, na lateral. A gente sabe que ele ofensivamente produz muito, e ali chegando na lateral, seja para cruzar
a bola para dentro da área, ou então chegar até finalizando. Mas como um jogador de criação, ele parece que não é muito a praia dele. Pelo menos é o que falo, né? Mas a gente sabe que ele tem totais condições de fazer esse papel. Inclusive, quando ele tá jogando de lateral, ele centraliza muito as jogadas. Ele não é aquele lateral que fica ali no corredor o tempo todo, seja defendendo ou atacando. Ele traz muito o jogo para o meio do campo, porque ele é um jogador cerebral. Então, muitas vezes ele vem, faz uma tabela aqui com o Martinelli, com o Ganso, com o André, né? Ele é aquele jogador que centraliza muitas jogadas. Então, até por isso eu tenho certeza absoluta que ele tem totais condições de desempenhar esse papel. Então é isso, galera. O jogo não foi como a gente esperava. O Fluminense teve muitas dificuldades, principalmente defensivas, mas estamos cientes, né? Estamos aí com fé que o Fluminense vai conseguir passar para essa fase seguinte. E o foco, não tem como negar, é totalmente, pelo menos por agora, Campeonato Brasileiro. E o Fluminense vem bem no Campeonato Brasileiro. Tem tudo para sair desse momento ruim, adverso, e voltar a respirar e ter aspirações novas com títulos que vem pela frente. Então é isso aí, galera. Deixe seu comentário, seu like, saudações tricolores.